bem-vindo ao espaço de entrevista da Web TV. Hoje estamos num cenário diferente. Estamos no primeiro laboratório de SCC, Engenharia de Construção Civil, de uma universidade em Cabo Verde. Laboratório este que foi inaugurado no mês de maio deste ano. No dia 4 de novembro recebemos a palestra Pedro Gregório Lopes, uma palestra pai e filho, que vai juntar duas gerações. Então, neste âmbito, recebemos hoje o Pedro Gregório Lopes, filho, que vai nos falar um pouco desta conversa que vamos ter aqui na UniPiaget no dia 4 de novembro. Boa tarde, Sr. Arquiteto. Boa tarde. Obrigada por ter aceito o nosso convite em estar aqui na Web TV da UniPiaget. O prazer é todo meu. Como é que surgiu a ideia de juntar as duas gerações de Pedro Gregório Lopes? Pai e filho. Por acaso foi uma ideia, eu sempre tinha prometido ao meu colega arquiteto Nicolau, também trabalha aqui na vossa universidade, sim, que gostaria de fazer uma palestra, portanto, dirigida aos estudantes, porque eu acho que uma pessoa tem que partilhar. Para mim, a partilha é fundamental. Então foi na sequência dessa ideia que ele sugeriu, e eu achei a ideia muito boa, porque nunca tinha feito isso com meu pai até hoje. Ele já tem agora os seus 87 anos, este ano eu fiz 60 anos, de maneira que ele sugeriu que fizéssemos uma palestra conjunta de pai para filho, e de pai e filho, mostrando, portanto, os dois percursos temporais, em tempos diferentes, as experiências colhidas sobre a arquitetura. O que é que podemos perspectivar? Que perspectivas podemos criar para este evento, que vai ser na próxima semana? Eu posso talvez aqui avançar um pouco no sentido de eu tenho a sorte e a felicidade de estar a trabalhar entre dois mundos, o que significa que tanto a cultura cabo-verdiana como a cultura alemã, que é um bocadinho diferente da nossa, sem perder o umbigo cultural, tentar juntar as duas coisas. E um dos sonhos que eu tive, que eu sempre tenho feito até agora, depois no âmbito dessa palestra, acredito que vou ter a possibilidade de apresentar um projeto que já está construído, depois vou dizer qual é, de mostrar como é que se pode fazer uma ponte entre a Alemanha e Cabo Verde, e entre Cabo Verde e a Alemanha, porque não é só tomar, mas também tem-se dar, e isso é vice-versa. E foi uma experiência muito interessante. Temos semelhanças na arquitetura de Cabo Verde e Alemanha? Não, porque os climas são diferentes, a forma de entender a arquitetura e a forma de utilizar os espaços são diferentes, porque a cultura é diferente. Então, há uma série de diferenças que se traduzem na forma de articular a arquitetura. É filho do primeiro arquiteto de Cabo Verde, Pedro Gregório Lopes, pai. Alguma vez já fizeram algum trabalho juntos no ramo da arquitetura? Sim, já fizemos. Eu tive a sorte, primeiro, quando eu vim, é uma das coisas depois que a gente vai contar, logicamente todo mundo estava-me a comparar com o meu pai. Eu jovem, recém-formado, como eu queria ser melhor que o meu pai? Nunca na vida. Porque são 30 anos de diferença, praticamente, e a experiência acumulada, quanto uma pessoa cada vez mais trabalhar e colhe a experiência, há uma diferença, portanto, mas é um caminho que se percorre. Sim. Agora, continuando a conversa na parte de ter trabalhado com o meu pai, entre 2007 e 2012 ganhamos um concurso e fizemos um projeto que eu acho que é muito interessante, que é o Liceu dos Picos, nos Órgãos, que está sobre estacas. E é um projeto que nós fizemos à distância. Inicialmente eu estava na Alemanha, fizemos a primeira concessão, depois discutimos, e foi um grande prazer. E foi andando assim, depois constituímos um gabinete em conjunto, fizemos alguns projetos juntos, e foi uma experiência muito interessante. Quem é que impôs a sua ideia? Eu creio que não há na arquitetura não há imposição. O que é que há, e eu tenho uma pessoa também, que todas as vezes é um grande amigo do meu pai, que trabalharam juntos, que é o engenheiro Teófilo Figueiredo, que disse que ele notou uma coisa: meu pai prepara, como no jogo de futebol, meu pai prepara a bola e eu marco o golo. Traduzidamente, quer dizer, eu também tenho as minhas ideias, é uma complementaridade, exatamente isso que eu queria dizer, quer dizer, não há imposição, há a busca e a procura de soluções em que, ao discutir, muitas vezes se encontra a melhor solução. Como é que vê a arquitetura cabo-verdiana numa época em que as palavras da moda são sustentabilidade e resiliência? Eu acredito que ainda não chegamos lá.
Não, ainda não. Eu penso que não. Eu digo, por exemplo, muitas vezes a gente vê os edifícios aqui que estão a ser construídos. Há uma pessoa que eu li uma entrevista há dias, que é muito famosa, que é o arquiteto Cisa Vieira, em que ele diz, na entrevista que eu li há dias, em que construções muitas há, mas arquitetura pouca. E eu vou dizer porquê. Porque, por exemplo, o nosso clima, quando nós fazemos prédios e estamos a fazer fachadas, estamos a meter muito vidro, nós não estamos a respeitar o nosso clima e a forma, portanto, de aplicar a sustentabilidade. Quando eu fiz, por exemplo, o Centro de Investigação Oceanográfico, que é o que está construído em São Vicente, houve um concurso, eu ganhei o concurso, tudo aquilo que eu aprendi a nível de sustentabilidade, materiais, ventilação, energia solar, etc., etc., sombriamente, todos esses conceitos foram aplicados nesse edifício. Por isso que eu disse, fazer a ponte, trazer os conhecimentos. E isso está-nos a faltar, por exemplo, neste momento nós temos problema, por exemplo, da luz. Só para dar um exemplo, se todas as casas tivessem possibilidade de ter um painel ou 2 painéis solares, o consumo de energia que se aplica, maiormente no tempo quente, muita gente gosta de meter ar-condicionado, que o ar-condicionado é que come a maior parte da energia, essa podia ser compensada pelo sol que nos é dado de graça. Aí é que está. Portanto, ainda há muito caminho a percorrer. Senhor Arquiteto, com o fenómeno da migração, os dados apontam que 2/3 da população seja urbana. Neste sentido, temos uma urbanização desorganizada. Qual é a sua opinião em relação a isto? O que é preciso ser feito? Que medidas devem ser tomadas para evitar podemos dizer, um caos urbano? Não é bem caos urbano, mas é um êxodo do campo para a cidade. Acontece não só aqui, acontece também lá em cima, em que as zonas periféricas vão todos para o centro. E há problemas. E neste momento, por exemplo, na Alemanha é mesmo assim. Aqui qualquer dia vai começar a acontecer, a cidade fica tão estreita que as pessoas começam a ir para a periferia porque ficam mais sossegadas para viver. O que acontece aqui, o meu pai já tinha alertado por esse problema há muitos anos atrás. Nós não podemos... As pessoas estão a preferir morar no interior, por exemplo, por causa do descanso, para evitar a poluição sonora, para evitar, portanto, o ruído e todo o resto. O nosso problema que nós temos aqui é que as cidades estão a lastrar-se na horizontalidade. E, por mais que a gente queira dizer que não, por exemplo, a nossa baixa da cidade é a zona onde a gente podia ter edifícios muito mais altos. Não é o que está acontecendo na orla marítima, né? Vamos e venhamos, também temos aí pontos ainda de discussão. Mas um dos caminhos será, naturalmente, fazer construções verticais, porque senão vamos arrastar daqui 2x3, estamos aqui nessa direção até a Cidade Velha. 2x3. Isso é que é o problema, portanto, obriga a ter melhores infraestruturas e vamos ter maiores custos, etc, etc. Agora, a questão do êxodo rural e das condições clandestinas, que eu também tive a sorte de trabalhar aqui na Câmara Municipal da Praia, entre 1983 a 1988. Eu trabalhei no gabinete técnico, portanto eu sei daquilo que eu estou a falar, que você está-me a colocar os problemas. Naquela altura também a gente tentou travar, mas não é fácil. A única questão que se pode fazer é tentar organizar e tentar, portanto, dar mais dignidade às construções que neste momento estão a construir. Porque as pessoas, quando vêm, não têm muitas posses, ocupam os terrenos, muitas vezes em situações muito críticas, porque se a gente for agora analisar e ver se vier uma chuvada daquelas, eu só peço que nunca aconteça uma coisa dessas. Tem casos vulneráveis na cidade da Praia. Deus dará. Isso é verdade. Muitas até. Este papel deve ser desempenhado por quem? Pelos governantes, pelos arquitetos que fazem este trabalho? Quem é que deve tomar a frente disto? É complicado dizer, mas eu acho que os arquitetos têm também uma grande responsabilidade, a nossa ordem em si. Sim. Também tem grande responsabilidade em mostrar o caminho. Claro que nós não podemos fazer tudo, a ordem não pode fazer tudo, os arquitetos só podem fazer uma ínfima parte, porque praticamente é uma questão que é definida a nível da Câmara, em primeiro lugar, porque é a que está à frente, é a que mais embates leva, e também, naturalmente, tem que ter as costas quentes do Ministério, porque senão é complicado. Mas já está-se a feita muita coisa. Só para dar um exemplo, eu posso estar fora, mas estou sempre a ligar, é só ver a zona do Cobom. Eu lembro como é que o Cobom era feito. A estrada de acesso que foi feita agora, que liga toda aquela, requalificou de forma que as pessoas
que eram estigmatizadas antigamente, que eu lembro que Cobom é uma zona que ninguém gostava de entrar, nem eu gostava lá de ir, digo sinceramente. Hoje em dia todo mundo quer ir lá passear, porque ficou um acesso muito bom e eu acho que também que é uma zona que ficou bem requalificada. Falando na Ordem, Sim. foi candidato a bastonário da Ordem dos Arquitetos Sim. de Cabo Verde. Sim. Como é que vê a classe? Como é que a Ordem, como é que tem sido o papel, a Ordem tem tido o papel ativo com os seus associados? Dificilmente, porque não sei se sabe, mas houve aí um problema que eu não quero agora trazer aqui para, digamos aqui, para este nível, para a nossa conversa. De tal forma que ainda muita coisa está pendente, daí que é complicado dizer, mas o que eu poderei dizer é o seguinte: a Ordem tem que ter um papel mais ativo, seja mesmo na formação, nas palestras, nos seminários e mesmo na troca de ideias. Falta. Eu sinto isso porque eu, por exemplo, na Ordem de Arquitetos que eu estou inscrito em Berlim, na Alemanha, há muita formação, há workshops, há troca de ideias. Tem-se um papel muito ativo. E uma pessoa também é obrigada a ter o papel ativo. Por exemplo, eu tenho que comprovar que eu participei em seminários, em workshops, pelo menos três por ano, para poder manter a minha filiação na Ordem. Voltando às suas iniciativas, Sim. É um homem de pintura também. Fez pinturas e fez uma exposição no Palácio da Cultura Ilha do Lobo no dia 25 de outubro. Como é que surgiu esta ideia de eu vou explicar como é que surgiu a ideia. Eu fiz este ano 60 anos, como eu disse. Portanto, chega-se uma parte, você diz, bom, 2/3, uma pessoa já diz, mas o que é que vai ficar para 1/3? Então, eu tenho 3 talentos que Deus me deu, digo, portanto, é a arquitetura, a pintura e a música. Então, eu pensei, o que é que eu poderia fazer quando eu estivesse aqui? Eu vou estar aqui, portanto, mais uma semana e tal, em 2 semanas e qualquer coisa, fazer uma exposição, porque é um ramo, que é um hobby, eu faço isso com todo o prazer, não faço isso para vender, nem para... É a primeira vez que fazem uma exposição? Não, é a terceira vez até. O Rabisco é 2, é a segunda vez o Rabisco 2. A primeira vez foi em 1983 no Palácio de Justiça, junto com o ex-ministro, que é o Mar Lúcio, com o Mito Elias e mais outros. Tínhamos feito a primeira exposição lá no Palácio de Justiça. Como é que veio a avaliação do Rabiscos 1 com o Rabiscos 2? Já digamos, há técnicas que eu apliquei no Rabisco 2 que eu antigamente não dominava, que eu também sou curioso, eu gosto de experimentar. Juntar diferentes tipos de técnicas. A exposição está patente, aberta, para quem queira ir visitar. Tem um percurso, tem desenhos à mão, tem aguarelas, tem pinturas de pastel a óleo, tem pinturas de óleo e assim por diante. Então, estão todos convidados para... Todos convidados para irem ver e apreciar. E também, naturalmente, criticar, porque a crítica sempre é bem-vinda. Pois, críticas que nos levam a desenvolver. Estamos num laboratório de Engenharia de Construção Civil, que também podemos dizer que está interligado à arquitetura. Sim. Qual é a mensagem que deixa aos académicos, principalmente aos estudantes de arquitetura da UniPiaget? O que eu sugeria, e talvez proporia até à reitoria e à classe docente de arquitetura na UniPiaget, é ligar, portanto, a carreira de arquitetura, quando se seleciona aqui ao laboratório de engenharia. Porquê? Eu vou dizer porquê. Eu lembro muito bem quando eu comecei a estudar, logo no primeiro ano, no primeiro semestre, uma das primeiras coisas que a gente tinha feito foi uma experiência, deram-nos apenas aquelas cordas grossas e madeira, para a gente fazer uma ponte. E essa ponte foi levada ao laboratório para ser testada, para ver se o sistema que o estudante, naturalmente, quando começa não sabe, não tem as noções de engenharia, mas é importante. Tudo aquilo que eu tenho visto, tudo aquilo que eu vejo aqui, é importante que os estudantes de arquitetura possam ter esse contato direto com a engenharia, porque ganhar mais experiência, porque a engenharia, uma pessoa tem que saber construir. Não é só desenhar e fazer bonecos bonitos, ter espaço, mas saber como é que se constrói. E para saber como é que se constrói, tem-se vir ao laboratório de engenharia com os materiais. Então, um conselho para os estudantes de arquitetura aproveitarem bem este laboratório aqui e irem à pesquisa, não terem medo de procurar e de encontrar caminhos, porque é isso que faz. Podemos dizer que anteriormente estudar arquitetura e agora tem uma facilidade ou nem por isso?
Como é que é estudar arquitetura? Antigamente, eu acho que o que está a acontecer, mesmo na Alemanha também acontece, os cursos da universidade estão mais ligados aos aspectos digitais. O arquiteto tem que saber desenhar. A influência das novas tecnologias. Não sou contra, eu também defendo que deve-se aproveitar as novas tecnologias. Mas o arquiteto tem que ter a capacidade de desenhar. Eu vou explicar depois porquê. Porque se você é o meu cliente, estamos a desenhar, agora você vai ficar à espera para eu ir fazer boneco. Não. No momento, na hora. Eu tenho que ter a capacidade muito exigente de esquiçar, de lhe mostrar em frações de segundo o que é que ele me está a dizer, como é que eu poderia resolver e depois então, depois eu mando agora em 3D, essas coisas todas. Então tem de se ter uma sinergia entre o aproveito das novas tecnologias. Exatamente, e as antigas, que é o desenho à mão, que é o desenho, portanto, o esquiçar, porque geralmente não se esquiça a nível do computador. O computador, quando se vai, já se tem uma ideia pré-concebida. A concepção acontece dentro da cabeça, vê-se no espaço, depois rabisca-se, e depois, por isso que eu pus aquilo rabisco. Para mim, o que eu faço são rabiscos, tanto na música como na pintura, está tudo interligado, tudo interligado. Sobre a atividade do dia 4 de novembro, o que é que podemos esperar mais? Dê-nos um cheirinho para sabermos eu creio, o que nos reserva. Eu creio que vai ser assim. Como meu pai tem um percurso diferente do meu, ele também vai falar sobre a experiência que ele acumulou durante os anos todos. Eu trabalhei com ele, levei umas lições deles que depois vou contar. Quando cheguei como arquiteto novo, há umas coisas muito interessantes. Depois, tentar agora levar os estudantes a serem mais, como é que é de explicar, curiosos em saber como é que as coisas funcionam. E nunca assim aprendem mais. Aprendem mais. E nunca partir do princípio que, ou copiando, ou então, como é que é dizer, analisar o que é que os outros fazem, como fazem, para poder encontrar o seu caminho. A roda não se inventa. Não se reinventa-se a roda. Okay? E isso é o conceito que a gente vai apresentar, partilhar com os estudantes. Por exemplo, se uma pessoa vem perguntar, você como arquiteto, como é que trabalha? Por exemplo, qual é a forma? Eu e o meu pai podemos ter caminhos diferentes de trabalhar. Temos muitas semelhanças. Mas eu tenho, portanto, um outro sistema que eu também aprendi na Alemanha. Portanto, é isso, ele trabalhou mais aqui. Eu trabalhei aqui e trabalhei fora. Portanto, eu também consigo ver as diferenças, mas o que é bom de um lado e do outro, a gente aplica. Vamos a um curto intervalo e vamos continuar a nossa conversa logo após uma publicidade. Continue connosco e voltamos em breve com Pedro Gregório Lopes Filho, aqui na Web TV da UniPiaget. Olá, o meu nome é Ana Paula Aguiar, sou docente da Universidade de Piaget de Cabo Verde e coordenadora do curso de Ciências Farmacêuticas. É um curso muito trabalhoso, é um curso que implica muitas horas de estudo, mas ao mesmo tempo nós aqui na Universidade de Piaget de Cabo Verde temos uma interação bastante forte entre os alunos e os docentes. Portanto, o aluno que vem para o curso de Ciências Farmacêuticas, para além de todas as horas de trabalho individuais, tem também bastantes horas de trabalho com o professor, o que lhe permite ir tirando dúvidas e ao docente ir acompanhando o crescimento deste aluno. Em termos de saídas profissionais, é um curso que vos garante uma vasta área de trabalho, de opções de trabalho, por terem uma noção muito forte, quer de química, de física, de anatomia, de fisiologia humana, de muitas áreas interessantes que são estudadas no curso de Ciências Farmacêuticas. O profissional, quando termina a sua formação, pode integrar diversas áreas profissionais, mas aquela que nós mais conhecemos, que é a principal, a de diretor técnico de uma farmácia. Portanto, não é só a pessoa que disponibiliza o medicamento, mas é a pessoa que está por trás, que gera a farmácia, que supervisiona todos os funcionários da farmácia, que participa também na venda e disponibilização de medicamentos, na preparação de algumas formulações. Portanto, é uma pessoa que está por trás e que não é só um dispensador de medicamentos. Vantagens do curso de farmácia. É um curso que tem muitas vantagens. O nosso curso aqui da Universidade de Piaget é o único em Cabo Verde que garante a entrada na ordem dos farmacêuticos. Nós sabemos de todos os alunos que já se licenciaram aqui da nossa universidade,
que há 100% de empregabilidade para o curso de Ciências Farmacêuticas, e isto é uma grande vantagem. As pessoas que terminam este curso e que vão trabalhar, quer seja em organismos estatais, quer seja na investigação, porque é uma área também que vocês podem apostar e que muita gente aposta após fazer o curso de Ciências Farmacêuticas, a docência, uma série de organismos do Estado, as farmácias dos hospitais. Portanto, há uma série de locais que necessitam dos licenciados em Ciências Farmacêuticas e que é muito importante para o aluno que entra e que sabe que, à partida, quando terminar a sua formação, tem 100% de empregabilidade no mercado nacional. E depois é um curso que vos permite também, se quiserem ir além fronteiras, poder desempenhar as vossas funções em qualquer parte do mundo. Voltamos à nossa conversa muito interessante e produtiva sobre arquitetura. Estamos no Laboratório de Engenharia e Construção Civil, o primeiro laboratório numa universidade em Cabo Verde. Hoje recebemos Pedro Gregório Lopes, filho, ele que é filho do primeiro arquiteto de Cabo Verde. Senhor arquiteto, como é que foi o percurso profissional na arquitetura? Portanto, eu vou começar de uma outra forma. O meu primeiro contato com a arquitetura que eu tive foi aos 9 anos. Sim. Meu pai tinha um cliente que era o Sr. Leão, da Adega do Leão, edifício no Platô. Esse cliente me ofereceu uma pequena câmara fotográfica. Quando meu pai fez a nossa casa na Rua dos Correios, a primeira coisa que eu fiz foi tirar uma fotografia da casa. Entrei... Aí surgiu a paixão pela arquitetura. É incrível, mas há outras histórias que depois vou contar. Entrei dentro dessa casa em construção com os andaimes, com as cofragens, o cheiro do cimento. Fiquei fascinado. E a partir daí, então... Foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista, yeah. Como se diz, foi assim que começou. Depois, tive a sorte de ser um dos... em 1967, 3 estudantes, que era Benilde Silva, a filha do Sr. Silva, que já faleceu há tempos, do Augusto, que era um estudante do fogo, e eu, dispensamos os 3 das provas, portanto, orais e da coisa, porque tínhamos nota tão alta que ficamos dispensados. Então eu tinha possibilidade, ainda bem, mas eu tinha possibilidade de ir estudar ou no Brasil ou na Alemanha. Tinha um tio, que também deve conhecer, é o escritor Luís Romano. Sim. Ele sempre disse, se você tiver a chance um dia de escolher, vá à Alemanha. Claro, língua, horizontes diferentes, como é que a gente vai fazer? Mais experiência. Então, mais experiência. Então fui à Alemanha em 1967, fiz o pré-universitário até o 68, depois estudei arquitetura na Universidade Bauhaus em Weimar, de 78 a 83. Tenho, portanto, o título de diploma engenheiro diplomado, que eu estava a explicar que é porque na Universidade de Bauhaus tivemos 3 anos de engenharia, com tudo, mas tivemos 5 anos de arquitetura, portanto é uma simbiose que é muito, muito boa. Eu, em 83, voltei, trabalhei aqui 5 anos, portanto, toda a experiência toda aqui. Em 88, regressei com a minha esposa, meu filho, que também nasceu na Alemanha, que sou casado com uma alemã. Regressamos à Alemanha, ela trabalhou aqui também durante 5 anos, depois fomos à Alemanha e desde essa data, de 88, estou na Alemanha. Trabalhei como arquiteto, empregado, até 1995. Fiz grandes projetos, fui chefe de projetos de gabinetes, e a partir dali, quando eu vi que também eu tinha capacidade de ter e de trabalhar como freelancer, como arquiteto privado, constituí o meu gabinete, e desde 1995, portanto, há 24 anos atrás, tenho o gabinete na Alemanha e tenho feito diversos projetos por toda a Alemanha. Resido na Alemanha há alguns anos, e há muitos anos, e esteve a realçar que tem estado sempre em paralelo com Cabo Verde, no trabalho. Sim. Em Berlim, mas também em Cabo Verde. Sim, vou explicar como é que surgiu. Portanto, trabalhei com o meu pai entre 2007 a 2012, entre 2005 a 2012 trabalhei sozinho, meu pai sozinho. Por exemplo, o Hotel Vulcão do Brás de Andrade, eu que fiz o projeto na Cidade Velha.
junto com o Brás de Andrade. Depois vim a constituir, porque o meu pai já apanhou uma idade, depois disse, ok, vou parar. Eu disse, ok, então vou arranjar uma outra pessoa. Não, portanto, fechamos o gabinete e abri um outro gabinete junto com o arquiteto Luís Lopes Pires, que se chama agora SPL. Então temos feito diversos projetos. Só para dar um exemplo, não vou enumerar todos, porque só para ter uma ideia, que sei que conhece os principais, por exemplo, a transformação da sala de sessões da Assembleia Nacional, fomos nós que fizemos. Era um retângulo, não sei se você se lembra, e tornou-se num hemiciclo, conforme a que agora hoje tem, foi feita agora. Como vocês vão ver na televisão. Portanto, eu e o arquiteto Luís Pires, nós dois é que concebemos esse edifício. Portanto, essa transformação lá dentro. Isso portanto, é um dos edifícios que nós fizemos juntos. Outro edifício, portanto, que eu disse que é agora, que é a Ponte, que é o Centro de Investigação Oceanográfica, houve um concurso em 2012, foi lançado junto com a Ordem, porque eu ainda defendo que a Ordem é que devia lançar junto com o Ministério os concursos públicos, e mesmo que o Ministério lance os concursos, mas a Ordem devia estar sempre integrada, porque senão é complicado, porque senão acredito que é complicado. Então, nesse projeto, houve, portanto, influência e não só exigências da parte alemã, que eram totalmente diferentes da parte cabo-verdiana, havia um padrão de qualidade, então tudo isso tinha que se contrabalançar. Eu estava exatamente no meio, a fazer a ponte e a balança entre dois. Isso foi uma experiência muito rica, para mim, pessoalmente. Ok? Mas há outros projetos também que foram surgindo, que a gente fez aqui, e neste momento estamos a fazer, já estão em construção, só para dar outra ideia, os centros de saúde, portanto, dos órgãos, está quase na fase final, o centro de terapia ocupacional que vai arrancar agora em São Vicente e o centro de consultas ambulatoriais também que vai arrancar agora, que nós fizemos também em Mindelo. Portanto, vão acontecer e estou sempre a ir e vir naquilo que é possível. De que forma é que nós podemos beber da arquitetura da Alemanha para desenvolver a arquitetura em Cabo Verde? Posso avançar e vou explicar como é que eu fiz. Eu podia ter feito, ao nível do projeto Centro Oceanográfico de Mindelo, de Investigação Oceanográfica de Mindelo, podia ter feito todos os projetos na Alemanha. Todos. Mas não fiz. Só fiz. Vou explicar porquê. Eu só fiz a concessão inicial. Trouxe o projeto, todos os projetos de estrutura, de hidráulica, de eletricidade, de climatização, foram feitos todos com técnicos daqui, monitorizados pela parte alemã, pela parte que fez a cooperação. Então o que é que eu fiz? Todo o transfer, o canal transfer da forma como a gente trabalha com as pessoas, nunca fizeram um projeto dessa forma, o Ministério também nunca teve um projeto dessa forma, para poder ter o padrão de qualidade, para poder ter as exigências todas, que muitas vezes, a gente vai fazer mesmo isso assim, mas era exigência alemã. Então, tudo que é bom da forma como a gente trabalha e aplica, isso é sempre possível de trazer. Isso aumenta o score da parte cabo-verdiana. A diferença entre Cabo Verde e Alemanha, só em duas palavras, vou explicar como é que é. O alemão, quando começa a projetar uma coisa, diz, nunca se deve fazer sobre o joelho. O que é que faz? Eu quero chegar aqui, faz as contas ao contrário, eu tenho que partir daqui, ali, para chegar aqui. Em Cabo Verde temos um defeito, digo porque também eu era assim, depois alterei toda a minha forma de ser, senão não poderia nem ter sucesso, nem sobreviver na Alemanha. Nós temos a mania de deixar as coisas para o fim e fazer tudo sobre o joelho. Essa é que é a diferença entre Cabo Verde e a Alemanha. Como é que podemos colmatar esta dificuldade? Não tem nenhum segredo. Não é pessoal nos arquitetos, nem em quase todas as profissões. É organização, é o aspecto da organização. Só para dar um exemplo. Falta uma disciplina profissional? Talvez saber como a gente faz a logística, como é que se deve preparar, como é que a gente... Por exemplo, para começar a trabalhar um dia, mesmo ao fim do dia, checklist, o que é que eu vou fazer, o que é que eu tenho que fazer. É assim que o alemão trabalha. É incrível, mas é verdade. Parece assim esquizofrénico, mas obriga a uma certa disciplina, a certa maneira. E não é, senão uma pessoa fura aqui, fura ali, fura lá, e depois no fim os resultados são muito menores do que a gente poderá atingir. Essa que é a diferença.
Portanto, há uma parte que é mesmo na formação dos estudantes de arquitetura, a parte da logística, da organização, é uma parte que é importantíssima. Podemos dizer que a causa disto pode ser na parte académica de se formar os estudantes de arquitetura para implementar isto na prática, na vida profissional? Eu penso que a parte... Ou cabe aos próprios estudantes? A parte académica dá só as ferramentas. Agora, quem forma-se, é formado, tem que ter... A maior parte do bolo deve ter... Deve ser da pessoa que deve agarrar e tentar ir mais além. É isso. É isso. Depois o que é que falta muitas vezes, também não sei se aqui se faz, posso estar errado, que são durante a fase de formação, do primeiro ou quarto ou quinto ano, não interessa agora, ter sempre estágio, mas não só estágio de gabinete, estágio na obra. No terreno. No terreno. Eu quando eu fiz o primeiro ano, nas férias do primeiro ano, o que é que eu fiz? Tive que comprar uns materiais. Fui trabalhar como carregar betão no carrinho, essas coisas todas, bater farragem, como nós temos aqui, para poder saber como é que a farragem funciona. Só para ter uma ideia. Exatamente isso que está aqui. Porque senão, se o arquiteto não sabe como é que funciona, não sabe como é que a viga funciona, se não conhece os equipamentos, a forma de trabalhar, que é o que eu já tinha dito, que é importante saber construir. Aconselho então que o estágio na arquitetura deve iniciar desde o primeiro ano? Desde o primeiro ano, sim. Desde o primeiro ano, porque obriga a pessoa a ter o contato mais direto com a obra. Há arquitetos, depois que são formados, que pendem mais para a obra, outros que pendem mais para a concessão. E há outros que pendem mais para a execução. Não sei se está a ver. Quer dizer, não só pode sentir, depois pode tomar a decisão. Porque não se consegue fazer as três coisas ao mesmo tempo. Não se pode ser criativo, executivo e mesmo na obra... Não dá, mas só depois tem que optar. Okay. Por exemplo, aqui no Piaget, no curso de jornalismo, por exemplo, os estudantes de enfermagem também acontece, sim. Os alunos começam a fazer estágio logo no primeiro ano, já têm experiência com esta prática. Podemos implementar isto eu acho que sim. Também? Sim, eu acho que sim. Eu acho que é uma boa solução. Obrigar, nem que seja por 2 semanas ou 3 semanas, não interessa. Esta é como se fosse uma formação contínua, não sei se está a ver. Você começa, ok. Aliar a teoria à prática. Aliar a teoria à prática, exatamente isso. É muito importante. Bom, então já estamos na reta final da nossa entrevista. Sim. Que mensagem é que deixam os nossos telespectadores da Web TV em relação ao nosso evento no dia 4 de novembro e não só? Eu gostaria, quando eu pensei, houve o convite por parte do colega Nicolau para vir fazer essa palestra pai e filho, é dar oportunidade aos estudantes de arquitetura, ou seja, de que ano seja, desde 1 ao 4, não interessa, participarem para que os arquitetos, pai e filho, uma simbiose, poderem beber das nossas experiências e ao mesmo tempo terem a oportunidade de colocar questões. Então o convite é direcionado principalmente aos estudantes de arquitetura, mas também, claro, os de engenharia podem aparecer, que eu acho que é uma coisa boa, porque todos que tiverem interesse podem aparecer, eu acho que pode ser uma coisa muito interessante. Pode ser. Que sim. Ok, Sr. Gregório Lopes, muito obrigada pela sua presença aqui na Web TV da UniPiaget. Creio que a nossa entrevista foi de grande valor para os estudantes de arquitetura, de engenharia e todos que têm um amor pela arquitetura, pois estamos aqui para desenvolver as nossas habilidades. Ficamos por aqui na Web TV e na Rádio Piaget FM. Voltamos depois com mais entrevistas e mais pessoas interessantes para desenvolver o nosso conhecimento. Até lá. Estamos no futuro.